sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast terapêutico. Eu sou Glória Lizardo, Viva Mais Feliz. O caminho para se livrar do medo. O medo, ele é o nosso maior inimigo. Nos paralisa, nos leva muitas vezes ao fracasso, traz doenças para o nosso corpo físico, para a nossa mente, nos faz se submeter a relacionamentos conturbados e insatisfatórios, não só amorosamente, mas em qualquer outro tipo de relacionamento. Milhares de pessoas dizem ter medo do passado, medo do que vai acontecer no futuro, medo de morrer, medo da velhice, medo de empobrecer, medo de não ganhar dinheiro, medo de passar fome, medo de perder e muitas vezes até perder o que nunca teve. E embora o medo ele esteja tão presente na vida de milhares de pessoas, já esteve muito presente na minha, e eu acredito que talvez na sua também, o medo ele é apenas um pensamento que habita a nossa cabeça e que em certos momentos nos tira o equilíbrio e nos paralisa. Segundo Joseph Murphy, a nossa mente subconsciente ela é sensível à sugestão, então ela é controlada por sugestões. Então, quando você sente medo, é porque alguma coisa sugestionou o medo que está lá, arquivado no seu subconsciente. Então, o que nós precisamos, fazer é aprender a sugestionar, de forma que seja contribuição para que a gente possa vencer, então, esse medo. Então, quando tiver uma situação onde o medo vem, o que a gente deve fazer? Silenciar a nossa mente e relaxar. Assim, esses pensamentos, de tranquilidade, de relax, que estão no nosso consciente naquele momento, mergulham para o nosso subconsciente. O processo, Joseph Murphy diz que o processo ele se assemelha à osmose, na qual ocorre uma mistura de fluidos separados por uma membrana porosa. Então, à medida que essas sementes positivas, ou pensamentos positivos, seguem para a área do subconsciente, elas crescem segundo sua natureza e nos tornam equilibrados, mais serenos, mais calmos. Então, diante dessa informação, o caminho é sugestionar de forma consciente o subconsciente. E nós podemos fazer isso de diversas maneiras. A primeira é parando de se identificar com o medo. Então pare de dizer o tempo todo que você é medrosa, que você é medroso, que você tem medo, que você não sabe por que você tem medo. Pare de dizer para os outros isso sobre você. E diga para si mesmo mentalmente que o medo é só um pensamento e que os pensamentos que estão aí na sua mente é você quem controla. Então diz assim, medo, você é só um pensamento. E os meus pensamentos sou eu quem controlo. Segunda dica bem certeira. Crie situações para fazer exatamente aquilo que você tem medo e se livre de uma vez por todas dele. Pois quando eu enfrento aquilo que me traz medo, quando eu faço aquilo que eu tenho medo, eu fortaleço a fé na minha própria capacidade e também na força maior. Sugestione seu subconsciente com pensamento positivo. Diga para você mesmo, vou dominar esse medo. Cultive o amor, é a minha outra sugestão. Pois o amor é o apego emocional às coisas boas da vida. Então se apaixone pelo sucesso, por ser uma pessoa realizadora, se apaixone por resultados, se apaixone pelos seus sonhos. Acredite que o melhor sempre está por vir. E com certeza essa estratégia ela também vai te ajudar a virar esse jogo. Faça afirmações contrárias ao medo que você tem. Por exemplo, tem medo de não conseguir pagar as contas no final do mês?
Diga: eu sou próspera, eu sou próspero, eu sou abundante e honro com todos os meus compromissos com facilidade. Você tem medo de dirigir? Diga: eu sou uma ótima motorista, um ótimo motorista, eu dirijo maravilhosamente bem. É claro que no início as sugestões elas não vão soar como verdadeiras para sua mente, mas continue. É porque você está acostumado com os padrões contrários, mas logo tudo isso muda, então só continue. Para vencer fobias, né, como o medo de altura, que são medos muito mais fortes, né, que a gente naquele momento não consegue controlar, medo de nadar, medo de cair, medo de sofrer acidente, né? Tem pessoas que depois de um acidente não conseguem entrar dentro de um carro. Então, use a visualização. Enfrente primeiro a situação através de uma visualização. Se imagine enfrentando aquilo que teme e se imagine vencendo, tendo êxito. Afinal, né, a visualização também é uma forma de sugestão, visto que a nossa mente subconsciente ela não sabe o que é fantasia e o que é realidade, se aquilo já aconteceu ou se ainda vai acontecer. E continuando para vencer esses medos assim anormais, né, esses medos extremos, você também pode vencê-los acreditando que o poder da sua mente subconsciente pode mudar, né, todas as condições que você se encontra hoje e tornar realidade os desejos mais íntimos do seu coração. Então passe a dar mais atenção aos seus desejos, sabe? Aqueles sonhos que você tem, aquelas coisas que você gostaria de conquistar, aquelas situações que você gostaria de viver, pois tudo isso é o oposto do medo. Então, se você tem medo de algo dar errado na sua vida, pense no sucesso que você pode ter, se você for lá e fizer o que precisa ser feito. Se você tem medo de ficar doente, pense na sua vida com a saúde perfeita. Vai lá e tenha atitudes para ter a sua saúde perfeita. Se você tem medo da morte, pense que você está vivo agora e que você tem muita coisa boa para experienciar e deixar então aí a sua vida incrível. A resposta para qualquer medo sempre tem solução. Concentre-se no bem. Essa é a resposta para qualquer medo. E saiba que a mente subconsciente sempre vai dar as respostas de acordo com a sugestão que você tem dado. Então, as coisas que trazem medo para a sua vida só existem nos seus pensamentos e são elas que criam a sua realidade. Então, examine todos os seus medos e faça todas as substituições de sugestões. O poder está em você, mas você precisa focalizar. Eu sei que milhares de pessoas vão vir ouvir esse podcast quando virem o título. Eu sei que muitos buscam uma resposta muito mais pronta, muito mais milagrosa, muito mais mágica, que não exija tanto esforço, mas nós sabemos que isso não existe e que as mudanças só acontecem quando a gente resolve mudar, se dedicar para trocar os nossos padrões de pensamentos e comportamentos. A gente não muda se a gente não vive a nova experiência. E essa é a minha proposta lá na jornada Recupere o Amor Próprio. As pessoas me perguntam sobre o meu curso para aprender a se amar mais e eu digo, não é um curso, é uma experiência, porque é assim que nós aprendemos. Eu não aprendi a andar sem andar, eu não aprendo a tocar piano sem tocar, eu não aprendo a me amar mais sem de fato ter atitudes de amor por mim mesma. E eu não vou ter fé e coragem sem antes vencer o meu medo. Então, se você ainda não é inscrito, né, no meu canal do YouTube, ou se você ainda não me acompanha lá no meu Instagram, eu estou nesses dois lugares como Viva Mais Feliz. E se também, de repente, você sentiu o desejo de participar da jornada, de ter essa experiência na sua vida, né, de fato praticar o Ho'oponopono para limpar as suas memórias, né? Para limpar o seu subconsciente e reprogramar ele para que você, de fato, possa exercer o seu amor próprio. O link para participar da jornada
vai estar aqui na descrição desse podcast e também lá nas minhas redes sociais. Eu espero ter sido muita contribuição para a sua vida no que diz respeito aí a esse medo que você sente e que tem limitado a sua vida. Então, um beijo e até o próximo podcast.